Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Vinícius, sou consultor financeiro, dou consultoria para várias instituições financeiras, certo? Tanto para cooperativa de crédito como para prefeituras, institutos de previdência. E estou só mandando esse vídeo aí de boas-vindas para vocês, explicando um pouco como que eu vou trabalhar, certo? Por que é importante a consultoria financeira? Basicamente para fazer o dinheiro render mais com segurança, para subsidiar a tomada de decisão de vocês, certo? Vocês vão tomar decisões e às vezes, depois de um tempo, as pessoas perguntam, né? Um conselho fiscal, enfim, uma outra diretoria pergunta qual foi o critério que vocês utilizaram para essa tomada de decisão. Então é importante que vocês uma tenham uma informação bem embasada, tenham relatórios, fala, com base nisso, não foi uma coisa pensada, né, de uma forma sem embasamento. Então, basicamente o que nós vamos fazer é isso, municiar vocês de informações de qualidade, né? Por exemplo, uma questão que já é interessante fazer é essa... Por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo, eu pedi autorização, se bem que também são informações públicas, né? Aqui um exemplo para vocês terem uma ideia de uma planilha que eu mando todo mês, que eu vou mandar para vocês também, sobre os investimentos, né? Então aqui você consegue ver, isso daqui chama dashboard, né? Que é você ter uma visão geral do que aconteceu no mês, de uma forma resumida, para todo mundo poder ver, né? Então, por exemplo, aqui é um instituto, ele tem 300 milhões, eu tenho uns 12 institutos que estão nesse valor, nessa faixa de valores que eu dou consultoria, 300, 400, 200 milhões, enfim. Então, e o que eles gostam bastante, né? E é interessante para vocês também terem essa ideia. Por exemplo, aqui, ó, aqui, nessa primeira coluna eu coloco os fundos que eles investem. Se tivessem investindo em ações ou título público federal ou CDB, estaria aqui, né, onde que eles investem. Institutos geralmente investem em fundos, né? Então aqui tem uns nomes esquisitos, né, esses fundos de prefeitura. Depois, em aulinhas, a gente pode explicar para vocês como que funciona. Então aqui tem os valores que eles têm, 60 milhões em um, valores... Aqui eu peguei o mês de abril para não, né, ficar tão perto, mas aqui, ó, o mês de abril, por exemplo, tinha 60 milhões em um fundo, 122 milhões no outro, 1 milhão e 500 no outro, 43 no outro e assim por diante, né? Então eles tem aqui, ó, o que eles têm, o que eles fizeram de aplicação, massificado, né? Não vou colocar aqui tudo que eles fizeram, aqui está só o total, resgates, a rentabilidade que cada fundo deu, tanto em termos de número, né, 878 mil reais de rentabilidade, como em termos de percentual. Ó, esse fundo, que é o IRFM1+, da Caixa Econômica Federal, rendeu 1,44. E aí, quanto que fechou o mês de abril, né, 30/4, então aqui tem né, toda a história dele, de cada fundo. Então aqui a gente consegue monitorar já o andamento de cada fundo, né, ó, tem o fundo aqui no percentual de cada fundo no total. Ah, Marcos, por que aqui está em vermelho? Porque pela política de investimento deles, que eu inclusive fiz, eles não podem aplicar mais que 20% dos recursos do Instituto, então até isso dá para a gente monitorar, né? Mais que 20% dos recursos da Prefeitura de Ibirité em um único fundo, para não concentrar risco. Então quando tá assim, eu aviso para eles, ó, gente, tá vermelho, hein? Tira daí e tal. Como eles gostam muito desse fundo de 41%, fala, deixa mais um tempo. Depois eles tiraram, foi só 2 meses que eles colocaram muito dinheiro lá, depois tiraram, mas eu fico monitorando, isso que é o monitoramento, né? Como vocês também, que tem uma lei que monitora quanto que tem que aplicar, eles também têm. Então aqui é o enquadramento na política. Lá na política, aqui tem, nós falamos que a gente pode aplicar 100% nesse tipo de fundo, que está lá na política. A gente está com 98%, então está em cima. O outro aqui, ó, 30% nesse fundo amarelo, né? Que são esses dois aqui, nós estamos com quase nem 1%, então está tranquilo. Né? Então a gente monitora também esse enquadramento na política em termos de... Né? Então, além disso, tem aqui ó, o total do rendimento do mês,
1.966.000, em percentual quanto que deu 0,65. Aí aqui a gente monitora 3 indicadores de rentabilidade e a meta, nós colocamos uma meta por mês, quanto que a gente tem que colocar por mês da meta. Então esse mês de abril nós batemos a meta em 300%, porque a nossa meta era 0,19, que é a inflação, né? A inflação em abril deu 0,19, nós conseguimos fazer render 0,65. Então a gente sempre quer render mais que a inflação, no mínimo, né? Então aqui, ó, 0,65. Então aqui a gente consegue ver isso daqui também, né, no mês. Participação por bancos, ó, Caixa, Banco do Brasil, quanto que tem cada um. E estratégia de investimento. O que está aplicado nessa estratégia, que é IRFM, que são títulos pré-fixados, o IDK2, que são títulos pós e pré, renda fixa, FDIC, se tivesse ações aqui, ações. Então isso daqui é um panorama interessante que você consegue ver numa batida só, o que aconteceu no mês. No começo eu até falo por cores, que fica mais fácil para vocês entenderem depois que a gente começar a trabalhar com isso, né? Então 303 mil reais, 303 milhões. Uma outra coisa interessante, depois disso, eu faço esse relatório aqui, que é um relatório já do ano, certo? Então aqui tem janeiro, ó, aqui já é um consolidado do ano, né? Aqui eu já estou até novembro. Então aqui tem reserva no começo do mês, de janeiro, aplicações, resgates, rentabilidade, né? Saldo final, né? O que deu 2 milhões de rentabilidade, o saldo no final do mês de janeiro, qual foi a rentabilidade que nós conseguimos, qual é a meta atuarial, qual que é a meta que a gente bate, a gente pode colocar uma meta para ir em cima dela, né? Quanto que nós batemos da meta, ó, 95% da meta. Então a gente vai monitorando. Então aqui dá para a gente ver, olha, ó, mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, e em cima daquela tabelinha lá. E em cima disso a gente consegue ver, olha no final aqui, ó, até novembro, né? Até novembro, a rentabilidade em novembro. Somando tudo, eles ganharam de rentabilidade 12.468.000, que deu 4% de rentabilidade no ano, até agora, 4% no ano. Para vocês terem uma ideia, o DI, a gente dá 1,9. Então nós rendemos mais que o dobro do DI. Se você pegar o dinheiro da cooperativa e pôr num banco, o máximo que você vai ganhar no banco é 1,9 no ano, que é o CDI, a taxa CDI, né? Então, a taxa Selic está 2%, a taxa DI está 1,9. Olha, aqui nós conseguimos esse ano 4,14. Claro que tiveram meses que foram negativos, né? Porque a gente estava aplicando também, nada de graça. Para a gente conseguir uma rentabilidade boa, a gente teve que se arriscar um pouco. Então teve alguns meses, que foi agosto, setembro e outubro, mas em vista do que nós ganhamos no final, né, no fringir dos ovos, deu uma rentabilidade muito boa, 4%. Claro que nós colocamos uma meta audaciosa, né, que é 8, não conseguimos bater 50% da meta, ó, né, tá vendo aqui 50% da meta, aqui está 8,59 a meta que a gente quer, mas nós fizemos essa meta em dezembro de 2019. A gente não sabia que 2020 ia ter essa doideira, essa pandemia aí. E mesmo com a pandemia, mesmo com toda essa história, nós conseguimos render 4%, que foi o dobro da taxa Selic, certo? Mais que o dobro, né? O dobro seria 4%. Então, isso daqui eu também monitoro, isso é bom também porque você deixa transparência, mostra para os cooperados o que está acontecendo, o que rendeu, certo? Então, é bem bacana essa parte aí. Coisa que eu monitoro, que é muito importante, é o andar da carruagem, né? Como que está mês a mês. Em cima daquela tabela que nós vimos aqui, isso daqui é um relatório semestral, eu mando trimestral e mando semestral, certo? Então tô pondo aqui que tem um índice, né, tal. Aqui é do primeiro semestre desse ano. Então aqui tem, né, aquela tabelinha lá que eu já mostrei para vocês, com acumulado, né? Aqui está tudo certinho, acumulado, tal, rentabilidade, meta atuarial, quanto que bateu no primeiro semestre, ó, ela bateu 109% da meta, certo? Em cima disso,
Olha aqui, ó, aí eu mando para vocês a evolução da reserva. Em janeiro tinha 297 milhões o Instituto, em junho está com 310 milhões, né? Então aqui tem janeiro, fevereiro, março, abril, mando. O que entrou de rentabilidade por mês? 2 milhões, 1 milhão, março. Março foi exatamente quando entrou a Covid no Brasil, né? Então, olha como que caiu. 90% dos fundos deram negativos, a gente conseguiu ainda ganhar alguma coisa, porque a gente estava numa alocação muito boa, né? De defensivo, porém ganhando bem. Aí depois voltamos ó, ganhando, né? Então no frigir dos ovos aqui, é que o segundo semestre foi muito ruim, né? O segundo semestre, mas o primeiro semestre, mesmo com a porrada que deu a Covid, nós conseguimos aqui manter uma rentabilidade positiva, né? Então aqui a comparação da meta atuarial com a rentabilidade, né? O que deu em janeiro, a meta atuarial, o que nós conseguimos fazer em fevereiro, em março, aí em abril nós conseguimos uma boa diferença, a meta atuarial caiu bastante, né? Então aqui tem a questão da evolução do que a gente tinha que fazer com o que nós fizemos, que é esse azul aqui. Então isso tudo eu monitoro com vocês, né? Percentual atingido da meta atuarial, ó, em janeiro foi 95%, em fevereiro foi 65%, em abril foi 3%, depois, ou melhor, março, abril e maio foi bem legal, com isso nós fechamos aí. Aqui é 100% essa, né? Essa parte aqui vermelha é se fosse 100%, então nós batemos bem. Aqui a divisão em janeiro, como é um estudo de 6 meses, né? Em janeiro, como que estava a divisão do dinheiro, Banco do Brasil, Caixa e Banco Finax, e como que ficou aqui, não mudou muita coisa, né? De janeiro para junho, tal. A divisão por estratégia de investimento, né? Se aqui fosse tipo assim, aqui tem os nomes mais voltados para institutos de previdência, mas cooperativa, ações, CDB, poupança, né? Título público federal, fundos de investimentos, como que está dividido o nosso portfólio aí, como que estava em janeiro, como que está em junho, né? Quais foram as movimentações que tiveram. Então, assim, um montão de informação. Isso, basicamente, eu trabalho muito com informação, né? Isso daqui foi o que aconteceu, então tem várias questões aqui, né? Depois, o comportamento dos principais índices de mercado no primeiro semestre, né? Aqui tem dólar, DI, os índices de inflação, IDK, IMAB5 e tal, IPCA, né? O Ibovespa, como que andou, né? Dou um apanhado, falo o que aconteceu, né? Ponho expectativas de mercado, né? O que o mercado acha que vai dar para o próximo semestre, né? Isso daqui é o Boletim Focus, que toda segunda-feira sai, e aqui é uma estimativa do que o mercado acha que vai dar para 2021, 2022, 2023, né? Dos indicadores de econômica. Eu explico o que o mercado está falando, está aqui, ó, o que o mercado está falando. E além, então eu tenho também esse monitoramento de mercado para trazer para vocês o que o mercado acha, o que o mercado está postando, o que está acontecendo, certo? E para finalizar, né, nós temos também uma parte interessante, além desse monitoramento de mercado, que é a questão do monitoramento dos fundos de investimentos, né? Se eu colocar aqui para vocês, aqui é um outro relatório que eu mando também, esse daqui eu mando um relatório mensal, falando um pouquinho sobre o mercado financeiro, né? Mas uma coisa interessante que tem aqui, ó, comportamento, aqui até novembro, ó, como que andou o dólar, o IPCA, aqui são os fundos voltados para institutos de previdência, né? Os indicadores de título público federal, o DI, as ações, ó, Ibovespa, né? Como que foi, aqui como que tem o mercado, aí eu explico o que aconteceu, né, no mercado, as previsões de mercado, o que o mercado acha que vai dar o IPCA, o PIB, o câmbio, o Selic. Então isso tudo vai fortalecendo a tomada de decisões de vocês, ok? E aí você fala, Marco, mas eu investi num fundo do Banco do Brasil e num fundo da Caixa, e aí, será que eu estou no melhor fundo? Eu faço também um apanhado, um ranking, tipo,
eu tenho um monitoramento aqui de todos os fundos que tem no mercado, certo? Fundo de investimentos, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Santander. Eu monitoro os maiores, né, bancos, porque senão é muita coisa para monitorar. Mas ó, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander. E aí eu faço rankings. Por exemplo, aqui é um ranking dos os 30 fundos que mais renderam de 1 de janeiro a 30 de novembro. Quais foram? Então, Caixa, Vale do Rio Doce foi o que mais rendeu, ó, 46%, que está mês a mês, e assim por diante. Ó. Tenho vários aqui, a Caixa, Banco do Brasil e tal. Depois eu tenho os 30 fundos que mais renderam em novembro, aí eu tenho aqui os fundos que mais renderam em novembro. Depois eu tenho os fundos dessa categoria, que são fundos pré-fixados, quais foram os que mais renderam. Então tem aqui o Itaú primeiro, Caixa, Santander. Então às vezes você está nesse daqui do Banco do Brasil, às vezes você está num da Caixa, no Banco do Brasil, você fala, poxa, estou em 7º lugar, cara. Tem fundos, aqui o da Caixa, ó, o da Caixa é a mesma coisa do meu e ele está em segundo, ele rendeu 4,96 e o meu rendeu 3,22. Será que não compensa eu mudar para lá? Né? Então eu consigo fazer o ranking de renda fixa, fundos DI, ó, quais foram os fundos DI, os 16 melhores fundos. Às vezes você está no Bradesco, DI Federal Extra, né, que rendeu 2,16, mas tem o do Itaú que rendeu 2,29, consistentemente ele rende mais. Então a gente também tem esse apanhado, ok? Então tudo isso é interessante para você fortalecer, ó, crédito privado, multimercado, ações, certo? Então é isso, pessoal. Nós vamos monitorar, municiar vocês de informações, vamos fazer lives, como eu estou fazendo agora. Agora eu estou gravando, né? Mas conversando sobre os relatórios. Vou municiar vocês de informações de qualidade para que vocês guardem essas informações e tomem as melhores decisões sobre os investimentos, ok? Então, é uma aulinha rápida aqui só para eu explicar um pouco. É claro que a gente aprende muito na prática, fazendo e tal, vocês vão vendo como que é, mas fiquem tranquilos que vocês vão ver que uma consultoria financeira é essencial, tá ok? Até mais!